possamos, Senhor, ser edificados em Ti e possamos, Senhor, trabalhar juntos, unidos para a glória do Teu santo nome. É isso que te pedimos, amado Deus, no nome santo, excelso e eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi, graça e paz. Convidamos a todos a se colocarem de pé. Vamos louvar ao Senhor, engrandecê-lo. E convidamos todos a cantar de plenos pulmões enquanto adoramos ao Senhor.
cristãos que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar. Onde estão os que se dão, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar. E onde estão chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus. Somos nós, igreja com serviço e amor, amada do Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real, santa nação, somos povo de Deus pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, o corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos, povo da aliança, povo comprado e redimido pelo sangue de Jesus. E diante do Senhor nós nos colocamos neste instante, submissos à tua palavra, sabedores de que é o Senhor que nos alimenta. Sabemos que o Senhor exorta, repreende, corrige todo filho a quem ama. De fato, o Senhor faz isto através do ministério da tua palavra, pregada com fidelidade. E é o que nós te suplicamos nesta noite. Usa o teu servo, reverendo Guilherme, para expor com fidelidade as Escrituras. Ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Certamente, Pai, será alimento para a nossa alma, será delícia para o nosso paladar, a tua lei, que é mais doce do que o mel ministrado aos magos. E é diante dela que nós nos colocamos em submissão, sabendo que o Senhor é um Deus que fala pela tua palavra. E por isso, mais uma vez, fala conosco. Livra a nossa mente de dispersar, mas nós queremos ter o coração atento, porque queremos ouvir mais de Cristo Jesus, teu Filho. Faz isto por misericórdia nesta noite, Senhor. Que pedimos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmão.
Piedade particular e privada, até mesmo com a sua família em casa, naquele momento de piedade familiar, né? Práticas de exercícios devocionais familiares, mas também na igreja, óbvio. Mas amigos, todos nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e diante do nosso Deus. Desse modo, o apóstolo Paulo apresenta a ferramenta para o concerto. Não um concerto musical, como os nossos queridos amigos da banda fizeram muito bem aqui, né? Mas um concerto de fato de ajeitar, como diz o cearense, né? Ajeitar o próximo. Colocar no lugar a peça que está faltando. E essa ferramenta está diante dos espirituais e dos faltosos. Que ferramenta é essa? Encontramos no versículo 6, que diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Nesse versículo aqui, nós somos apresentados a ferramenta que o Senhor usa através dos espirituais para corrigir e ou instruir o faltoso. Que ferramenta é essa? A palavra de Deus, a Escritura. O apóstolo diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, entenda essa cadeia lógica que o apóstolo Paulo vai apresentando do versículo 1 até o versículo 6. Primeiro, alguém está faltoso, essa pessoa precisa ser consertada. Ela vai para onde? Vai para o terapeuta? Ele não vai ajudar você a, de fato, se consertar. Existem alguns aparatos ali, habilidades do terapeuta que podem ajudar você a observar de uma perspectiva aqui e ali. Mas de fato, amigos, a ferramenta para a redenção é a Escritura. É a Escritura. Essa é a ferramenta que está diante dos espirituais e dos faltosos. Paulo fala aqui daquele que está sendo instruído. A palavra como o meio que leva o nécio ou o lento na fé, utilizando aqui as palavras do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, usadas no caminho que ia para Emaús com aqueles dois discípulos. Você lembra? Jesus se encontra com eles ali, no meio do caminho. Jesus conversa sobre uma teologia. Eu fico tentando imaginar a conversa profunda, lei, profetas, o momento atual. Me diga, não é? Que expositor bíblico ali estava diante desses dois homens? Mas o incrível é que eles estavam com os olhos, parece como se fossem vendados. Lucas fala isso no capítulo 24 do Evangelho. É muito interessante isso, irmãos. Pois leia em casa. Pô, melhor aqui, né? Não deixa para depois. Veja, o Senhor vai conversando com eles, até que eles relatam para Jesus, naquele momento ainda desconhecido para eles, que as mulheres visitaram tudo, as mulheres viram isso e aquilo, as mulheres disseram que o testemunharam, viram ele vivo, mas nós estávamos lá em Jerusalém, ouvimos e não acreditamos. Aí Jesus pega aí, mestres, vocês são lentos para processar isso que está rodeando vocês, que está deixando vocês submersos. Ali de fato é o próprio Deus falando sobre algo que nós não compreendemos. Em que momento o indivíduo desperta para a fé? Percebe? Ali não é o apóstolo Paulo, ali não é o apóstolo Pedro, ali é o próprio Cristo falando, nos ensinando, nos mostrando esse mistério que homens não compreendem. Mas Jesus repreende: ó honestos, vocês são lentos. A palavra é a ferramenta que instrui os nécios. A palavra é a ferramenta que corrige os lentos. É isso. Os conduz a crer, os conduz a fortificar a sua profissão de fé, os conduz à segurança da confissão de pecados também para o irmão. Mas será que o meu irmão vai me ouvir? Ele vai me recriminar? Veja, ele não tem nada a ver com isso. Agora, óbvio que seu pecado precisa de alguma disciplina, algo assim, e você está com medo de conversar com o seu pastor, com o presbítero, porque ele vai dar alguma disciplina. Esse é o momento do pastor que está aqui
tomando culto, faz um apelo à sua consciência. Não guarde isso. Não guarde isso. Isso pode matar-nos. Essa é a ferramenta. A palavra de Deus é a única fonte pura onde encontramos as palavras de vida eterna. Nós, óbvio, hoje, pois Pedro, quando declara isso a Cristo, lá em João 6, ele declara diante da própria palavra. Mas não somente sobre a ferramenta, Paulo nos apresenta a resposta e a atitude daquele que é instruído. É muito interessante o versículo 6, não é? Ele está até meio que dividindo essas duas partes, né? Essa pessoa que é corrigida, ela tem que ter uma atitude generosa. Ela tem que ser generosa. Este que está sendo corrigido deve ser generoso com aquele que pacientemente o abençoa com correções. Por isso, o apóstolo Paulo diz, palavras dele: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Alguns comentaristas bíblicos, me permitam fazer uma nota aqui para os estudantes da Escritura, afirmam que aqui é um texto onde o apóstolo chama a atenção da igreja para aqueles que servem no ministério pastoral, servem até mesmo de tempo integral, e que é justo para eles receber um salário digno, porque eles estão usando dessa ferramenta e estão instruindo e pastoreando o rebanho do Senhor. Entendeu? Fecha essa nota. O apóstolo Paulo continua nos seguintes versículos, do 7 ao 8, dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos amigos, estes dois versículos dialogam com o discurso iniciado no versículo 1. Todo discípulo de Jesus deve semear para o Espírito. Sabe como você faz isso? Quando você se dedica ao faltoso. Por exemplo, no versículo 1, que o apóstolo Paulo instrui: vá lá no faltoso e corrija, tanto como dedicando-se à piedade particular. Você vai e corrige, e você vai e se guarda também de pecar. Veja, o apóstolo Paulo está nos conduzindo a isso, a entender como semear para o Espírito, sendo humilde ao caminhar ombro a ombro com o irmão que está ao seu lado. Agora, o que marca nestes versículos se encontra no início do versículo 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Se vocês me permitem parafrasear as palavras do apóstolo, eu faria mais ou menos assim: não se enganem, levem a sério minha insistência nesse assunto, não desprezem esse compromisso comunitário e particular, levem a sério. Quando o apóstolo Paulo fala de Deus não se zomba, ele está conduzindo os membros, a igreja na Galácia, a olhar para aquele soberano juiz que está diante deles. Não é o apóstolo Paulo, que alguns no meio deles tentava derrubar, falando que talvez ele não seria o apóstolo de verdade. Ele não argumenta isso no meio da epístola. Amados, ele está conduzindo os irmãos a estarem diante do próprio Eterno e entenderem: é diante da palavra dele que vocês estão. Veja, vocês não vão se ver comigo, vocês não vão prestar contas comigo de terem cuidado do outro e de terem cuidado de si. É com ele. Então, como diz o cearense, cuida, tem que ser agora. Tem que ser agora e assim. Não despreze a palavra do Senhor, mesmo sendo dura. Ele começa o discurso no versículo 7: de Deus não se zomba. Se tornou até música no meio evangélico, não é? Sim.
bom para lembrar que nós devemos levar a sério as coisas de Deus. Nós devemos levar a sério o envolver-se com o próximo e promover a unidade do serviço do Senhor. Deus leva a sério isso, porque é um trabalho que o seu povo deve fazer. Passando esses versículos, então nós chegamos ao final do nosso recorte do texto, certo? Do versículo 1 ao 10. Diz assim o versículo 9 e 10: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. No versículo 7a, o apóstolo os adverte de maneira firme a levarem a sério esse compromisso. E no versículo 9, ele inicia exortando-os com a seguinte proposição: não se cansem. No início do versículo 7, não é demonstração. É como se o seu pastor, na sua igreja, não é? Você que tem vários irmãos aqui, são mais de 20 igrejas aqui presentes, representadas, né? Maravilha. É como se o seu pastor na sua igreja estivesse pegando você, dando um chacoalhão assim, falando: rapaz, leva a sério o que eu estou pregando aqui. É toda quarta-feira é doutrina. Toda semana é doutrina. Todo domingo tem escola bíblica, está aprendendo a escritura. E à noite você está tendo instruído no sermão, cantando hinos espirituais, cânticos espirituais, se instruindo mutuamente dessa forma também. Não é? Mas ainda está assim, leve a sério as coisas de Deus. O que você quer? No versículo 7. Aqui, ele exorta, ele está animando os que porventura estão cansados. Por isso ele diz: não se cansem, não se cansem, não se cansem. Agora alguém pode pensar: tudo bem, eu tenho gás para aguentar até o terceiro round, no máximo o quarto. Mas aí que está a questão. Aí está um problema. Essa conclusão não ajuda na compreensão do real sentido do texto. Considerando a extensa aplicação do vocábulo grego aqui e o seu contexto, quando Paulo diz que não devemos nos cansar, em outras palavras ele quis dizer: se você estiver cansado, não se entregue, mesmo se estiver sem forças. É como se ele estivesse dizendo: vá até você cair duro. Continue servindo, mesmo cansado. Ou seja, continue. Nós não podemos perder as oportunidades que surgem. O outro vocábulo dentro desses dois versículos, né, o 9 e o 10, da expressão seu tempo, ou como de oportunidade, são o mesmo vocábulo, kairos. Alguns o traduzem como o tempo de Deus. Veja, de fato faz um sentido você inclinar-se a essa ideia teológica nos textos bíblicos, quando surge esse vocábulo. Mas nesse contexto, fica melhor compreendido dentro da frase. Você vai entender o que significa o vocábulo. Aproveitar as oportunidades que só o Senhor nos dá. Esse é o kairos. Aproveitar as oportunidades que você não promove, mas que o Senhor coloca diante de você, que o Senhor coloca ao seu redor. Que oportunidades? De cuidar dos irmãos, de cuidar de si mesmo, né? Tendo um cuidado pessoal e espiritual, fazendo bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas e se não conseguirmos colher os frutos deste investimento que alguns levantam a sério e falam assim: eu só vou mesmo se a gente conseguir concluir isso aqui? Não é verdade? Eu só vou se você me der a sua palavra que vai se comprometer desse jeito aqui mesmo. E se não conseguimos colher os frutos desse investimento, nós vamos fazer. E se não conseguimos colher o fruto de corrigir o faltoso e andar ombro a ombro com esse irmão? Amados, mesmo que não sejamos os coletores dos frutos, nós não podemos desistir.
O trabalho no reino de Deus, o trabalho de promover a unidade no serviço do Senhor, vai para além do que olhar para a minha própria imagem. O que eu estou fazendo como pastor Guilherme Cabelo? O que eu estou fazendo? Eu quero estar aqui nesse púlpito, cilíndrico, que mexe muito, eu estou com medo de derrubar a água. Eu estou aqui e eu quero me promover, eu quero alavancar. Meus irmãos, se o serviço for desse jeito, pode ter certeza, começa a voar um pouquinho, mas vai ser igual o Ícaro da mitologia, não é? Vai voando com as suas asas falhas de cera, daqui a pouco derrete, pode esperar, aqui é descer. Mesmo que não sejamos os coletores dos frutos, não podemos desistir, principalmente ao testemunharmos as oportunidades que nós recebemos do Senhor. E diga-se de passagem, acho que você vai concordar, nós temos várias oportunidades. Desde refeições, não é? Uma refeição à mesa com o irmão, como Cristo fazia com os discípulos, até sair para um momento de lazer, jogando vôlei, jogando futebol na piscina. Não pense que esses momentos devem ser tomados como momentos aleatórios da sua vida. Não existe nada de aleatório para aquele que vive sob o governo de Cristo. Ou há? Se ele governa sobre tudo, sobre todos, ele deve governar sobre todas as áreas da sua vida, inclusive sobre essas. Todas são oportunidades para estreitarmos a unidade do serviço. Considerar essas palavras, nós voltamos à pergunta: como promover a unidade no serviço do Senhor? Certamente não é usando as obras da carne, não é? Pois, veja, abre aspas, contendas, veja isso, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Responda você, por favor. Podem promover alguma unidade? Pelo contrário. Depois de apresentar o fruto do Espírito no capítulo 5, do versículo 22 ao 23, aqui no capítulo 6, do 1 ao 10, Paulo apresenta uma estrutura. E nesta nos são comunicadas 3 virtudes que nos ajudarão a promovermos unidade no serviço do Senhor. De maneira rápida, eu quero apresentar para vocês. A primeira, humildade. Nós conseguimos promover unidade com humildade. A humildade que leva o espiritual a ser longânimo em corrigir o faltoso. E você sabe o que é longanimidade? Longanimidade é estar cansado, como o apóstolo Paulo fala, e ele falar assim: continue trabalhando. Está cansado? Pega aquele fôlego e corre só mais 10 quilômetros. Isso é longanimidade. Aquele último gás para você dar aquela volta à terra, fazer um grande serviço, isso é longanimidade. Pois é, a humildade que leva o espiritual a ser longânimo, ser paciente em excesso, uma paciência que não se compreende. Tanto que o apóstolo Paulo fala que Deus é longânimo para com os vasos de ira em Romanos 9. Nós temos então uma teorreferência. O que é isso, pastor? Nós temos uma referência do próprio Deus nos dando testemunho. Se ele é longânimo com os vasos de ira, como é que você tem que ser com o seu irmão? Mas eu estou cansado, estou perdendo tempo. Seja humilde. Seja humilde. Alguém pode ler o versículo 1 e não compreender o discurso de Paulo, não compreender a aparente, mais real superioridade do espiritual. Quando ele fala sobre um ser espiritual e um está faltoso, ele está falando de certa forma sobre uma superioridade de um para com o outro. O ruim é quando alguém lê e torna-se orgulhoso. Há um problema e há tentação nesse sentido. Mas sobre este versículo especificamente, Calvino, o reformador, diz: o dever das pessoas espirituais, atenção, o dever das pessoas espirituais é erguer o caído. Erguer o caído, pois qual seria senão o propósito da sua superioridade? Senão, erguer o caído. Estar acima para estender a mão, puxar e
Venha, meu irmão, caminhar juntos. Dessa perspectiva, há sim uma superioridade, mas não no sentido que alimentará o seu corpo. Por isso Paulo diz: atente para não cair no pecado. Em primeiro lugar, você deve compreender que está exercendo uma tarefa redentiva. Não é algo que você faz para si mesmo, é para o próximo. É algo redentivo, não é algo que o leva a brilhar. Pelo contrário, nós somos ofuscados pela luz de Cristo em nossas vidas. Jesus fala isso em Mateus 5,16, na parte B do versículo, no Sermão da Montanha. Ele fala: as vossas obras, e eu entendo que são as mesmas obras que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 2:10. Nós somos predestinados e eleitos para praticá-las. Essas obras, tão boas, não mostram a nossa bondade, mas ofuscam a nossa imagem e apresentam a glória de Deus aos homens. Se é assim para o mundo, como não será assim entre irmãos? Como não será? Do mesmo modo, você não deve apegar-se à sua força física, talvez, né? Você tem um braço mais forte, ou à sua desenvoltura, ou até mesmo habilidades, etc. Você deve se apegar, você deve se aproximar, estar abraçado na força do Senhor, pois você vive ou no Espírito ou na carne. Os que vivem no Espírito vivem em humildade diante do Senhor. E em segundo lugar, você sabe quem você é e que potencial você tem, não é? Alguns têm até um problema, alguns focam só no potencial destrutivo que têm e não entendem que são indivíduos que têm que desenvolver a salvação. Não é o que a apóstolo Paulo fala? E ficam presos ali no passado. Eu sou salvo, mas sou tão imundo. Talvez seja porque ele é muito brenamente, né? Entendam o Evangelho como ele ensina. Mas o Evangelho é redenção do pecador. Calvino comenta sobre a ira. Sempre que tivermos a oportunidade de criticar, lembremos que devemos começar por nós mesmos e então, conscientes da nossa fraqueza, devemos nos conter em relação aos outros. Irmãos, a expressão criticar, usada por Calvino, é o oposto à compaixão, tá? Aqui seria algo como falar a verdade com severidade. Você se preocupa apenas em falar a verdade, mas não com as palavras certas. Na nova versão transformadora, a NVT, né, tão conhecida entre nós, jovens, certo? No texto de Efésios 4, 15 e 16, ela usa essa expressão. Você deve falar a verdade em amor. E de fato, o vocábulo que a Almeida Revista Atualizada usa não traz essa ideia. Mas se você for no original, é essa. Você tem que praticar, você tem que comunicar a verdade em amor. Não é só falar a verdade pela verdade, não é? Você tem que falar da maneira certa. Porque alguns estão preocupados tanto com a verdade que são severos, mas que se expressam com aquela severidade que não cura, porém mata. Sabe aquela severidade que leva os orgulhosos a chutar o cachorro morto? Eu quero nem saber, o senhor está caindo dentro, eu vou lá e vou chutar. É o tipo de misericórdia. Coisa absurda, não é? Mas é muito bom. Nós devemos lembrar o segundo propósito para o qual somos espirituais, que é de
Pessoal,